Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom me encontrar com você nessa manhã do dia 5 de julho do ano de 2020, primeiro domingo do mês de julho. No domingo passado, nós encerramos o segundo trimestre das nossas lições da EBD, referentes à vida de Paulo, num momento assim muito gostoso, muito agradável, né, onde a nossa leitura bíblica, a nossa lição foi explanada pelo pastor Paulo, e eu mesmo enviei uma mensagem a ele dizendo o quanto eu fui abençoada por essa ministração, o quanto a minha fé ficou mais consistente, pensando em viver nessa terra, mas com um olhar no futuro, com um olhar na eternidade. Pois bem, então nesse domingo 5 de julho, nós estamos dando início a mais um trimestre. Então, o terceiro trimestre do ano de 2020, que corresponde julho, agosto e setembro. Estamos dando início, então, a uma nova literatura, a um novo assunto, a um novo momento nesse trimestre. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a vida de Paulo, porém com um outro enfoque. Quero dizer aos irmãos que a Convenção Batista Fluminense, essa que nós fazemos parte, lançou para esse trimestre uma edição especial das suas literaturas. Essa literatura não estava no cronograma para o ano de 2020, porém tiveram uma ideia brilhante de fazer essa edição especial, porque ela está focada nesse período que nós estamos vivendo, um momento que nenhum de nós imaginava ser possível, mas é exatamente o quadro que nós nos encontramos nesse momento de quarentena estendida, né? Que a cada dia ela está ficando mais longa, mais prolongada. Então, com a junção de vários pastores, vários professores, vários mestres, foi lançada essa revista, então, essa lição, então, que tenho certeza e convicção que foi assim uma ordem de Deus ouvida por esses homens e mulheres de Deus que vão nos abençoar muitíssimo nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, de quarentena prolongada, e eu tenho certeza que esses estudos farão de mim, farão de você pessoas mais fortes e mais amadurecidas. A nossa lição de hoje, então, ela tem o seguinte tema: igreja nunca fecha. Igreja nunca fecha. O nosso texto básico, 1 Coríntios 3, eu já peço ao irmão que deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar estudando alguns desses versículos. Como eu disse, uma das peculiaridades dessa revista é que cada lição foi escrita por um comentarista. E nós estamos começando então hoje pelo pastor Elildes Júnior Macharete, é pastor da PIB de Cabo Frio, e ele então é o comentarista sobre a igreja nunca fecha, o que nós vamos estar nos deliciando, aprendendo, estudando nessa manhã de domingo. O irmão já orou, o irmão já cantou junto com o nosso roteiro para a EBD, e agora Deus quer nos falar algo através de 1 Coríntios capítulo 3, que é o que nós vamos estudar. O irmão está deixando aberta a palavra de Deus. Pois bem, estamos vivendo um tempo desafiador em razão da pandemia do Covid-19. Eu mesmo tive conversando com alguns pastores essa semana, fazendo alguns acertos, alguns ajustes, e alguns deles me disseram: eu prefiro ministrar pessoalmente, eu junto com a igreja. A pastora Elisiane também prefere isso. Mas nesse momento nós estamos precisando nos adequar, nós estamos precisando nos render a uma nova forma de ministração, que são os cultos online, devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. E um comentário, né, que o pastor Elildes ele faz logo no começo da nossa lição é sobre uma conversa que ele estava tendo com o seu avô, né? Seu avô por nome Leôncio, um senhor de 97 anos. Segundo ele, o seu avô disse o seguinte:
Quase 80 anos de vida cristã eu tenho, dos 97 anos de vida. E é a primeira vez que vejo fechar as igrejas. Bom, uma pessoa com 97 anos de vida, com tanta vivência quanto o seu Leôncio, já viu muita coisa. Realmente, já viu muita coisa acontecer, mas ele diz dessa peculiaridade, que as coisas, as tragédias que ele já presenciou na sua vida, nunca viram os templos fecharem, é o que ele queria dizer, os templos estarem fechados. Realmente, nós estamos diante de um desafio inédito, que ninguém pensou e sonhou passar por isso, que mudou drasticamente a rotina de todas as igrejas. E é isso que nós temos conversado com os nossos irmãos, com os nossos pastores, com os amigos, que realmente nós estamos precisando demais da orientação do Espírito Santo. Nós, quanto servos do Senhor, membros de uma igreja, nós estamos precisando, queridos, nos adequar a esse momento de uma forma assustadora. Porém, queridos, voltando ao assunto do senhor Leôncio, nós podemos declarar que a igreja de Jesus ela nunca fechou. E é isso que nós vamos ver nessa lição, Nunca fechou. Os templos estão fechados, porém a igreja de Jesus ela está aberta, ela está triunfante, ela está guerreando, ou melhor, é uma igreja militante, que está militando por ordem de Jesus nessa terra, nunca fechada. Bom, nós acreditamos que muito em breve isso vai passar. Apesar de que a gente já falou isso algumas vezes, muito em breve isso vai passar em nome de Jesus. E nós, em nome de Jesus, voltaremos a nos reunir no templo. A igreja de Jesus voltará a se reunir no templo muito em breve. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, isso é o que nós desejamos. Queridos, mas nós também não podemos estar, como o pastor Eliudes falou, insensível à situação das pessoas que nesse momento tão triste, tão inédito, tão assim doloroso, perderam um ente querido. E nós podemos dizer aos irmãos, aos queridos, que já foram mais de 60 mil óbitos no nosso país, devido a essa virose do Covid-19, ao coronavírus que está sobre nós. Mais de 60 mil pessoas partiram. Nós podemos dizer, queridos, que 60 mil famílias atingidas, perdendo um ente querido. Isso dói o nosso coração. A nossa maior motivação para querer que essa pandemia passe logo, talvez não deva nem ser, eu quero me reunir logo no templo, estar junto com os meus irmãos, pensando só na gente. Mas o nosso objetivo maior de oração, de busca, de clamor para que essa pandemia passe logo, é para que vidas sejam poupadas, Porque muitas famílias estão sendo atingidas por essa tragédia. Se Deus quiser, queridos, vai passar e nós vamos nos reunir no templo adorando ao Senhor Jesus. Mas continuamos a afirmar que a igreja de Jesus nunca fecha. E como diz Mateus 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E isso com certeza está incluído uma virose mandada para ceifar vidas, que está sobre nós por permissão de Deus, sobre a humanidade por permissão de Deus, mas nós sabemos que é algo ruim que tem ceifado tantas vidas. Nem essa virose farão com que a igreja de Jesus ela venha a ser detida. Nada pode deter o agir de Deus sobre a sua igreja. Ela não está detida. Queridos, nós estamos continuando então estudando as cartas paulinas. Como eu lhe disse, 1 Coríntios 3 é o que nós vamos estudar agora. Nós vemos que o apóstolo, ele afirma que o santuário de Deus são as pessoas e não o prédio. Olha que coisa importante. O santuário de Deus são as pessoas e não o prédio. Nós temos trabalhado enfaticamente sobre isso nesse momento de pandemia,
temos conversado várias vezes sobre isso, a igreja somos nós e não o templo. Parece óbvio, né? Nós fazemos essa afirmativa e temos entendimento, porém isso é fundamental para a saúde doutrinária de todo cristão. Precisamos, irmãos, buscar a saúde. E a saúde doutrinária de um cristão entende essa afirmativa que nós acabamos de fazer. O prédio, o templo é um prédio e a igreja de Jesus somos nós. Isso tira de nós um peso, tira de nós a falta de saúde emocional e espiritual que tem abatido tantas pessoas. Muitas pessoas ficando enfermas nesse momento pela questão de não poder estar no templo, se sentindo em falta de comunhão. Queridos, onde houver igreja de Jesus presente, a comunhão está ali. E isso traz para nós saúde espiritual, emocional e saúde doutrinária. Precisamos entender isso. Nós, Igreja de Jesus, o prédio é o templo, importante para nós, mas não é a razão da nossa fé. O primeiro tópico da nossa lição, então, diz o seguinte: cooperação madura e consciente. Cooperação madura e consciente. Vamos ler o versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Cooperação madura e consciente. Queridos, nós precisamos entender o contexto de por que Paulo escreveu isso e fez essa comparação. Se você ler o versículo, eu sei que você fez isso na sua leitura diária, né, do primeiro versículo de Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante, nós percebemos o contexto que Paulo está escrevendo. A igreja de Corinto, ela estava com problemas. Ela estava dentro de si, era uma igreja muito grande, muito influenciadora, muito influenciável pela grande somatória de pessoas que passavam por ela. A igreja de Corinto tinha problemas partidários dentro da igreja. Pessoas tomando partido, e isso destrói qualquer segmento. Quando há partidarismo, não, eu prefiro esse do que esse. É o que nós estamos vendo hoje no nosso país, hoje não, há muito tempo. Pessoas são partidárias nos times de futebol, só o meu que serve, o seu não serve. Isso é uma infelicidade, porque cada um pode escolher o time que desejar. E para o sucesso de um depende do outro, porque senão como iam jogar? Nós vemos isso dentro da política e isso é triste, está acontecendo agora no nosso país. Queridos, não, eu não votei nesse presidente, não votei nesse vereador, eu não votei nesse governador, então eu quero que o mandato dele dê errado. Pessoas torcendo, porque eu quero que ele saia, eu quero que ele se dê mal para que o meu candidato entre. Isso também é uma infelicidade, é uma imaturidade, porque quando um chefe de Estado, um chefe do país, um chefe do nosso município, ele dá errado, irmãos, nós sofremos a consequência. Então nós precisamos ser maduros para torcer a favor do país, do estado e do município, e não de partidos políticos. E infelizmente é o que estava acontecendo sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava partidária. Uns queriam seguir os ensinos de Paulo e outros queriam seguir os ensinos de Apolo. Então havia grande confusão. No capítulo 1 desse versículo, capítulo 3, o versículo 1, Paulo estava sendo enfático, dizendo a esses irmãos de Corinto: não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Ele estava acusando que dentro da igreja de Corinto havia uma falta de maturidade muito grande. Pessoas agindo como infantis, como criancinhas mimadas, e não estavam suportando ou preparadas para entender a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, Paulo, então, ele
estava combatendo a imaturidade e dizendo que crentes precisam ser espirituais e maduros. Não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. Muito grande. Por que é um problema? Pessoas que não amadurecem na fé são levadas por qualquer vento de doutrina. Pessoas que não amadurecem na fé se aborrecem por qualquer coisa. Pessoas que não amadurecem na fé apostatam da sua fé, abandonam a fé. Não é triste nós pensarmos que hoje, nesse momento, para cada um cristão, há uma pessoa afastada do evangelho? Por quê? Provavelmente sofreu um embate, foi assim, atingido numa área que ele não gostaria, que ele não pôde suportar e assim abandonou a fé. São situações de pessoas imaturas. Paulo estava dizendo, isso é um problema para a vida cristã. Nós precisamos crescer para receber alimento sólido e não ficar somente no leitinho. Um exemplo que ele dá: achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual, diz o comentarista pastor Eliúde. Muito interessante nós pensarmos sobre isso. Muito interessante nós afirmarmos sobre isso. Só podemos servir a Deus nos templos? Não, nós temos que servir a Deus onde estamos. E nós pensamos, meditamos muito sobre esse assunto na quarta-feira, quando estudamos sobre a parábola do samaritano. Somos cristãos, somos igreja, aonde nós estivermos, e não somente no templo. Queridos, interessante que Paulo, nesse versículo 9 que nós acabamos de ler, ele compara a igreja de Jesus, então, eu e você, não o templo, a duas coisas. Ele fala sobre a lavoura e ele fala sobre o edifício. Foi o que nós lemos no versículo 9. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Duas comparações que Paulo assim o faz. Nós somos lavoura de Deus. E a lavoura, queridos, nós temos estudado isso, nas parábolas, falando sobre a semente, falando sobre o plantio. Nós temos pensado muito sobre isso. Não é um assunto novo para nós quando falamos sobre lavoura. É muito interessante quando há essa comparação sobre o apóstolo Paulo. Ele está querendo dizer que há plantadores e cultivadores. Porém, a colheita é só Deus que dá o crescimento. Há plantadores e cultivadores, mas só há colheita porque Deus é quem dá o crescimento. Lembra que eu falei da igreja partidária? Eles estavam querendo dizer de Paulo e de Apolo, mas ele mesmo, Paulo, vem combater a isso em sua palavra. Vamos ler juntos o versículo 6 e 7? Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Meu Deus, O nosso subtema foi cooperação madura e consciente. Paulo estava falando que somos cooperadores, porque um planta, e outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Crentes imaturos focam a sua fé em pessoas, como se pessoas fossem a solução para a sua vida, mas a solução para a nossa vida é Deus. Infelizmente, irmãos, nós vemos que quando um pastor cai numa igreja, infelizmente isso acontece, quando líderes chaves de uma igreja ela cai, levam consigo um monte de gente, porque essas pessoas estavam focadas em pessoas e não em nosso Deus. Eu como pastora, pastor Paulo como pastor, você como servo de Jesus, somos igreja de Jesus, então cooperadores um com os outros. Ninguém é mais importante, como o texto que nós lemos falou. Somos servos, De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Somos pessoas, mas unicamente Deus. Nós, seres humanos, cooperadores.
Isso é a maturidade cristã quando entendemos isso. Mas o dono da seara é Deus. Nós precisamos focar a nossa fé no Senhor, porque a garantia de crescimento não é o pastor ou a pastora que pode dar, irmãos. Nós pregamos a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem dá o crescimento é o Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte e descansar que o Senhor está cuidando. Queridos, nosso segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: construção adequada e convicta. Nós vimos no primeiro tópico, Paulo comparou a igreja, que somos nós, com lavoura e com edifício. Agora nós vamos estudar o edifício. Falamos alguma coisa sobre lavoura. Vamos ao versículo 10 para que nós possamos entender o edifício. Vamos lá? Versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 3. Diz o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo compara a igreja com lavoura, mas Paulo também compara a igreja como edifício. E uma coisa chama muita atenção nessa fala de Paulo: construção adequada tem que ter bom alicerce. E uma construção adequada e convicta tem que ter bons materiais para a construção. Queridos, o alicerce talvez seja a base mais importante de uma casa. Se o alicerce for bom, a construção ela será bem efetivada, bem segura. Porém, se o alicerce for ruim, irmãos, o que vem para cima pode ruir a qualquer momento. Infelizmente, em nosso país, nós vemos que pela falta de condição mesmo do ser humano, isso é tão triste, muitas pessoas constroem a sua casa abruptamente, não tendo dinheiro para fazer um bom solo. Queridos, quantas famílias têm sofrido, em nosso país, quando há enchentes, quando há vento, vai tudo para o chão por falta de um bom alicerce. Paulo está dizendo: a igreja de Jesus tem que ter bom alicerce, ou melhor, tem que ter o único alicerce, porque o único alicerce da igreja de Jesus é o Senhor. Querido, igreja construída sobre outra base, sobre o alicerce, outro alicerce vai ruir. O único fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. Depois que esse fundamento foi lançado, Paulo dizendo: eu, como sábio construtor, construí a igreja de Corinto com base em Jesus Cristo. Depois de mim veio aquele que está levantando, que é Apolo, mas há necessidade dele construir com bons materiais. O final do versículo 10 diz o seguinte: veja cada um como constrói, porque é preciso levantar a igreja com bons materiais. Queridos, se a base da igreja é Jesus Cristo, a nossa base é única, exclusivamente Jesus, não são pessoas. Para que essa igreja seja levantada, ela precisa de bons materiais, nas quais a palavra de Deus ela é indispensável. A igreja de Jesus precisa estar baseada na revelação da palavra do nosso Deus. Veja como constrói. Está construindo em falsas doutrinas? Está levantando em mentiras? Ou está baseada e fundamentada em Jesus e bem fundamentada na palavra do nosso Deus? A solidez de uma construção está no seu fundamento. E o nosso fundamento como igreja de Jesus precisa ser o próprio Jesus. Paulo está dizendo isso: construção adequada, com bom alicerce, e construção convicta, com bons materiais. Essa é a comparação do edifício. Bons materiais, leitura da palavra, oração, fé, dedicação e maturidade mantém uma igreja de pé. Jesus como alicerce e bons materiais na nossa construção. Tópico 3 da nossa lição diz o seguinte: habitação protetora
e sagrada. Vou repetir. Habitação protetora e sagrada. Versículos 16 e 17. Vamos ler, irmãos? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Olha que texto lindo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, são sagrados. Habitação protetora e segura. Queridos, mais uma vez, Paulo vem orientar a igreja de Corinto, Paulo vem orientar a igreja batista do Bandeirantes, Paulo vem orientar a todas as igrejas espalhadas. A igreja somos nós. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Isso é uma afirmativa. O que está situado lá no templo, no nosso terreno é o templo, mas nós somos a igreja de Jesus. Paulo estava orientando a igreja mais uma vez, porque eles ainda não tinham alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, ser o santuário do Altíssimo, a habitação do Espírito Santo. A igreja de Corinto ainda não tinha entendido isso. Será que nós entendemos isso, irmãos? Quem está dentro de mim, dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo, nós somos morada, nós somos o edifício onde o Espírito Santo habita, onde Deus está. Veja bem como nós precisamos entender essa missão honrosa que nos foi dada. A igreja de Batista do Bandeirante está onde você está, onde eu estou, onde cada um dos meus amados que estão nos ouvindo está. Lá está a igreja do Senhor Jesus espalhada. Igreja é muito mais do que templo. Olha a afirmativa do pastor Eliudes. Igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso, a igreja nunca fecha. Guarda isso, meu irmão. A nossa igreja não está fechada. O templo está fechado por motivos justos, para evitarmos a propagação do Covid. Mas o templo, a igreja não está fechada. O templo está. Porque onde nós estamos, a igreja do Senhor Jesus, ela está aberta. E eu digo a vocês, a igreja jamais fecha. O templo pode até estar fechado por certo período, mas a igreja jamais. Era isso que o apóstolo Paulo estava lutando para dar esse ensinamento de maturidade à igreja de Corinto. E é isso que o Espírito Santo está trabalhando em mim e em você, para que nós tenhamos essa mesma maturidade. Não, a igreja não está fechada, ela está aberta e ela está militante, porque nós estamos militando para propagar o Evangelho de Jesus, mesmo em meio à pandemia. A fazer ações de amor, atos de bondade, como nós vimos na quarta-feira, a ajudar o nosso próximo. E ninguém pode nos impedir de agir como igreja de Jesus. O templo será aberto em breve, muito em breve, em nome de Jesus. Mas nós continuamos militando no templo e fora do templo, aonde Jesus Cristo nos enviar. Guarde isso, e nós já demos um grande salto na maturidade cristã que nos evitará ficar enfermos doutrinárias, emocionalmente e espiritualmente falando. Para terminar a nossa lição, quero pensar com vocês sobre o item que diz para pensar e agir. Eu achei algo assim muito interessante aqui que nós precisamos conversar. Não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena, não é. Talvez seja por isso que tantas pessoas estão sendo rebeldes e desobedientes
e assim fazendo com que os casos do Covid ela explodam. Nós entendemos, irmãos, que muitas pessoas precisam trabalhar para sobreviver, mas nós sabemos que muitas pessoas estão em rebeldia, mesmo podendo ficar em isolamento. Mas eu quero lhe fazer uma indagação para a gente terminar. Hoje nós estamos sofridos. Por causa da quarentena, o templo está fechado. Eu quero que você analise a sua vida. E quando não tinha pandemia? E quando o templo estava aberto? Você valorizava a reunião no templo? Você estava lá com afinco? Você estava lá por amor a Jesus? Ou só agora que está fechada que você quer estar lá? Nós precisamos pensar isso. Dávamos o devido valor ao congregar? Ou estávamos lá por obrigação? Porque se eu não for, o pastor vai ver. Se eu não for, o irmão vai reclamar. Ou isso era algo do profundo do nosso coração, darmos o valor ao privilégio da comunhão. Nós precisamos refletir sobre isso. Damos o valor? Eu vejo agora, queridos, no culto online, né? Nós estamos trabalhando com tanto afinco e às vezes tem um número tão grande de participações, isso deixa o nosso coração tão alegre, mas quando chega na IBD a gente vê que o número de visualizações diminui muito. Uma hora que nós precisamos tanto crescer no alicerce, na boa base que é Jesus, às vezes tão pouco valor à palavra de Deus. O estudo bíblico da quarta-feira, como tem nos feito crescer, às vezes dá tão poucas visualizações e nós precisamos nos manter de pé. Estamos dando valor ao alicerce? Estamos dando valor à comunhão realmente? Ou nós agora estamos queixosos só porque estamos no meio dessa pandemia? Somos santuários de Deus. Uma vez que a igreja é gente, como deve ser o nosso relacionamento entre irmãos em Cristo? Dá para ter partidarismo? Ah, não, só faço se esse irmão fizer. Se esse não fizer, eu não quero. Se for esse irmão presidente, eu não vou mais. Se esse for o pastor, eu não vou mais. Pessoas apegadas a pessoas sucumbem, porque nós precisamos ser apegados a Jesus Cristo, o verdadeiro alicerce da igreja. Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas, com materiais adequados. Como estão as obras das nossas mãos? É assim que nós terminamos refletindo. Você e eu somos igreja de Jesus e a igreja nunca fecha. O alicerce é Jesus. Nós temos sido uma construção adequada? Nós somos o material adequado? Jesus pode confiar em mim e em você? Que Deus te abençoe. E eu mais uma vez declaro, a igreja de Jesus nunca fecha, porque o Senhor é conosco. Até logo mais, se Deus assim permitir. Seguimos a Jesus, que é o nosso general, e por ele nós marchamos sim, seu exército poderoso é. Louvado seja Deus, porque ele está nos capacitando para a batalha. E aqui vamos nós!